pessoal, estamos começando mais um programa de entrevista daqui do Portal de Notícias Araras em Pauta. E nós vamos falar hoje sobre empreendedorismo, vamos ter uma conversa muito bacana aqui com o Neto. Neto, muito obrigada pela sua presença aqui. Vou apresentar o Neto para vocês rapidamente, pessoal, porque o Neto Rosa, ele é palestrante, mentor de negócios e carreira, idealizador do programa Bora Fazer Acontecer, co-idealizador de outros programas de desenvolvimento humano, treinador de equipe para obtenção de alta performance, consultor e conselheiro de empresas familiares, personal coach, master em PNL, colaborador do livro Coach Grandes Mestres Ensinam Como Estabelecer Resultados Extraordinários. Neto, fantástico seu currículo, hein? Muito bacana. E hoje a gente vai conversar sobre 5 pilares aqui do empreendedorismo. Eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história para o pessoal te conhecer, Perfeito. Quem que é o Neto e como que você vai contribuir hoje aqui com o nosso bate-papo. Bom, olá pessoal, obrigado Ana por me receber aqui na sua casa, principalmente nesse momento onde Araras em Pauta completa 8 anos de história e 5 de escritório. Só aí vocês vão entender que eu vou estar entrevistando Ana e não a Ana vai estar me entrevistando. Por que, Neto? Porque aqui nós temos um case de sucesso. E aí não tem como, Ana, nós não colocarmos na prática. Porque o pessoal vai estar com a gente, não sei, 30, 40, 50 minutos, 1 hora. Para mim não tem tanta importância se eles não conseguirem aplicar. Vai ser um conteúdo apenas para ouvir e sim para aplicar. Isso é o que eu acredito muito com toda essa minha experiência de vida. Eu fui atleta de futebol muitos anos, sendo assim me deu uma bagagem muito grande de trabalhar o engajamento dos colaboradores dentro da empresa. Legal. Porque hoje muitas vezes os donos têm uma visão, mas eles não conseguem decodificar a informação para chegar até o colaborador. Então a visão, a missão e os valores da empresa está claro, bonitinho lá no mural. Só que como eu faço chegar isso lá? Então eu entro dentro da empresa e isso é um dos meus nichos de negócio. Ok. Outro é trabalhar com profissionais autônomos que queiram alavancar o seu negócio. Sendo assim, dia 27, que horas? Sim, às 7 horas. Às 7 horas da noite nós vamos ter um café de negócios. É isso aí. É o projeto chamado Café Empreendedor com Elas, é um projeto muito específico, que são para mulheres empreendedoras. Então, se você que está nos assistindo quer participar, entre em contato com a gente, vou deixar aqui o link. E você pode participar dessa palestra que vai ser incrível. É uma rodada de negócios só com mulheres empreendedoras. Nós estamos no mês de março, mês das mulheres, e é especial para você que está nos assistindo, que é empreendedor e que quer alavancar o seu negócio, né? Às vezes está patinando, Perfeito. né, Neto? Perfeito. Começou a empreender ali, precisa alavancar e não sabe por onde começar, o Neto vai dar as diretrizes para você seguir aí o seu caminho e conseguir o sucesso. E quem vai estar conduzindo, pessoal, esse dia 27 sou eu, viu? Então venha fazer parte desse movimento com a gente. Isso é muito legal, Ana, você falar, porque assim, o primeiro pilar que eu gosto de trazer, se você jogar no Google, vão aparecer 20 competências para empreender, 20 atitudes, vai vir um monte de informações. Mas nesses meus mais de 15 anos trabalhando com negócios, eu compilei em 5 pilares. Que assim a gente consegue ter mais clareza, até a percepção aonde eu preciso performar e o que eu sou bom. Porque é importante nós olharmos, ter métricas. Muitas vezes, Ana, a gente não tem a consciência da nossa evolução porque a gente não tem métrica. Então se a gente não coloca no papel o quanto nós evoluímos no último ano, a gente fica só com a sensação da escassez. Que isso é muito natural, não só no mundo dos negócios, mas na vida. Então colocar em métricas é muito importante. E o primeiro pilar que eu gosto muito de trabalhar é a atitude empreendedora. Neto, eu não sou empreendedor. Empreendedor não é quem tem empresa. Quem tem empresa é empresário. Empreendedor é quem tem comportamentos para se empreender. Eu posso ser um colaborador dentro de uma empresa E ser um empreendedor. Fantástico. Só que o empreendedor, ele tem uma necessidade de não ficar parado, tá? Ele tem uma pulguinha ali que fica mordendo ele e ele quer agitar. Então, a maioria dos colaboradores de empresas que são empreendedores, ele tem um negócio paralelo. 95%. Ele pode estar
quanto CLT dentro de uma empresa, mas ele tem um negócio paralelo. Por quê? Porque aquilo fomenta ele. Os empreendedores, eles têm uma necessidade de realização, gente. Sim. É muito legal. E aí, Ana, eu gostaria de que você contribuísse com a gente. Qual você acha que foi as suas 2, 3, 4 atitudes empreendedoras que você teve no seu início de carreira? É bacana isso, porque assim, eu não me descobria como empreendedora. Mas eu acredito que eu sempre fui empreendedora, isso desde a infância. Sim. Né? Por quê? Eu venho de uma família empreendedora, né? Então eu venho de uma raiz de mulheres que são empreendedoras. O meu maior exemplo é a minha mãe. Eu me lembro que com 5 anos de idade, a minha mãe começou a trabalhar, trabalhava em casas de família, passava roupa, limpava a casa das pessoas. Num centro comunitário onde nós morávamos, no bairro Copacabana, estava sendo ofertado um curso de corte e costura. E a minha mãe começou a fazer aquele curso e ela me levava junto com ela, né? Então eu tenho essa lembrança da infância. Depois, mais pra frente, ela começou a fazer reparos em casa, continuando a trabalhar nas casas das famílias e fazendo os reparos em casa também. E eu lembro, né, que era muito bacana porque minha mãe estava costurando e eu colocava uma cadeira na frente e colocava os retalhos que ia caindo. Uau. E ia costurando, imitando ela. E ali depois, com meus 12 anos, eu comecei a bordar. Eu pedi para ela, mãe, procure alguém que possa me ensinar a bordar. E a minha vizinha da frente começou a me ensinar e eu bordava e já queria vender. Queria vender para os vizinhos, queria vender para os tios. Eu me lembro das primeiras pessoas que compraram os meus produtos. Eu queria ter meu próprio dinheiro. E aí depois, com 14 anos, eu participei de um curso do Senai, que era costura industrial. E ali eu comecei a minha primeira profissão como costureira. Terminei o curso como uma das melhores da classe. Fui contratada, trabalhei numa indústria, né, de costura, numa confecção, na realidade, né, e fiquei ali por um bom tempo e depois eu migrei para um escritório de contabilidade, um escritório de um sindicato. E ali junto com o contador, ajudando ali na parte administrativa, na parte contábil, eu me interessei muito e falei assim, não, eu vou fazer ciências contábil, né, essa vai ser minha profissão. Quando eu cheguei na faculdade, eu não me identifiquei. Eu achei aquilo horrível. Eu falei, nossa, eu não quero fazer isso o resto da minha vida, não quero, não é pra mim. E aí, vindo embora, um amigo que estava junto com a gente no carro, ele falou assim, Manu, por que você não faz comunicação social? Você é uma pessoa que se comunica tão bem, você fala com as pessoas e as pessoas te ouvem, você precisa fazer comunicação social. E aí começou a minha jornada. E dentro do curso de comunicação social, um professor me falou uma coisa que me chamou assim a atenção e que aquilo ficou extremamente marcado na minha vida. Ele falou assim, olha, se algum dia você chegar no jornal e você escrever algo e o seu editor não gostar do que você escreveu, você pode pegar aquele conteúdo e você ser um jornalista independente. Você pode fazer o seu próprio negócio. E aquilo ficou marcado na minha cabecinha ali. E aí depois eu comecei a minha jornada, comecei trabalhando numa revista, saí da revista, fui para um jornal impresso, fiquei ali no jornal impresso não escrevendo, mas numa outra área. E aí depois eu saí daquele jornal porque não era aquilo que eu queria. E eu sempre fui uma pessoa que só faço, não que eu era, né? Eu sou uma pessoa que só faço aquilo que realmente me dá prazer. Mesmo que seja o trabalho, tem que ser algo que vai me dar prazer. E a editora falou assim pra mim, olha, nunca pare de escrever. E aí eu fui pra casa com aquilo na cabeça. Aquilo que o professor tinha falado e aquilo que ela falou, nunca pare de escrever. E o meu objetivo a minha visão era ser a melhor... Segura, senão você vai ultrapassar os pilares. Segura aí, deixa comigo agora, mas show de bola. Agora você deve estar pensando assim, pra ela tá tudo fácil, né? Por quê? Porque a mãe empreendia, então ela foi estimulada desde muito cedo. Eu concordo com você, mas o empreender pode ser treinado, desde que você entenda todo o processo e você tenha um porquê.
como, muitas vezes, ele não é tão importante quanto o porquê. Um porquê forte faz com que a gente enfrente qualquer como. Então nós precisamos entender. E aí, se vocês puderem perceber, ela teve vários momentos de atitudes empreendedoras. Mas não tem a ver com o produto. O copo, o passarinho, a flor. Tem a ver com o comportamento. Tanto é que em muitos lugares, Ana, eu sou questionado, qual que é o seu nicho de mercado, né? Agora já não, porque eu tenho barba branca, então já aparenta um pouco mais. Mas há 10 anos atrás, qual que é o seu nicho? Meu nicho são pessoas. Independente seja uma academia de ginástica, uma clínica de fisioterapia, uma agência de carro, um banco. São pessoas que fazem com que um processo exista para entregar um serviço ou um produto. Então, hoje, o meu foco são pessoas. Produto, pouco importa. O produto eu vou estudar. Por quê? Porque eu preciso trazer um conceito para o negócio. A Apple não vende celular, ela vende iPhone, ela vende um conceito. A maioria dos circos fecharam, o Circo du Soleil cobra o que quer. Por quê? Porque tem um conceito por trás e é isso que eu trago dentro dos negócios onde eu entro. Então quando vocês verem essa trajetória da Ana, tem o segundo pilar, que é persistência. Acho que você não teve que ter muita persistência, né? Olha, eu me descobri empreendedora exatamente por causa da persistência, porque eu, durante todo a trajetória minha de... Toda essa jornada, né? Isso, de empreender, eu tive que ter muita persistência, porque se você tem que ter um objetivo, você tem que acreditar naquilo, e eu tô assim, tô medindo minhas palavras pra mim, pra mim não ir além, né? Ultrapassar pra não dar spoiler pra vocês do que a gente vai falar mais aqui na frente. Mas a persistência é o carro-chefe e foi muito interessante o que você falou dessa construção. Porque eu nunca me entendi como uma empreendedora, né? Mas eu sempre entendia que eu podia me transformar numa empreendedora. Então eu falo assim, que existem pessoas que já nascem empreendedoras. Perfeito. Hoje eu acredito que talvez eu já nasci empreendedora, mas eu tive que me descobrir ao longo, né, de todo o processo. Talvez você tá aqui nos ouvindo, você não tem características para empreender, mas você pode desenvolver essas características. Sim, né? Sim. Persistência é uma delas, né? E acreditar que aquilo que você está buscando, aquilo que você vai vender, aquilo que você quer ofertar para as pessoas é algo que vai transformar a vida delas. Então, para mim, essa questão da persistência eu acredito que o produto que eu tenho, ele vai transformar a vida das pessoas. Então, é isso que sempre me ajudou, em todos os momentos. Nesses 8 anos, eu passei por vários altos e baixos, e eu confesso para vocês que foram mais querendo desistir do que continuar. Mas a persistência de que tinha algo a mais, uma transformação a mais, era o que me mantia firme e falava, não, você está no lugar certo, basta você ter paciência. A paciência produz a perseverança. Perfeito. E aí eu gosto de estudar muito cases de sucesso, empresas de sucesso, pessoas de sucesso. E o Walt Disney, ele foi muito persistente em vários momentos para ele ter os recursos que ele precisava para montar os parques. E aí quando ele saiu de uma reunião, que o pessoal falava não para ele não falava assim, eles que não querem. Não, eu que não fui assertivo em demonstrar para eles o quanto grande é o meu empreendimento. Então quando a Ana fala de você ter uma transformação na vida das pessoas, nós estamos falando de propósito de vida, que é uma outra temática que eu gosto muito de falar, onde a gente traz ferramentas para olhar, para realmente conectar com o seu propósito. Tem muitas pessoas, Ana, que não estão conectadas com o seu propósito. Sim. Elas estão dormindo, acordando e pagando conta. Eu gosto muito de falar isso nos treinamentos presenciais que eu dou. Quando conseguem pagar contas. Isso. Porque senão só dorme e acorda, ou senão nem dorme de tantas contas que tem, né? Mas quando dá pra ver no brilho dos olhos que ela tá totalmente conectada com o propósito dela. E aí quando os movimentos vão acontecendo, quando o resultado, lembra quando ela falou de vender para os vizinhos, para os parentes? A venda é um resultado. Eu estar aqui hoje, nesse mês, com toda essa celebração da Araras em Pauta, é um resultado. Eu construir estar aqui hoje, isso é uma coisa muito importante. Eu não. Com certeza. Eu construí. Nós tivemos uma reunião no BNI, onde eu conectei com ela. Nós vamos fazer um podcast. Entende?
Então é isso. Só que isso o que tem? A primeira lá, atitude, eu tive atitude. Eu me conectei, fui e tal. Claro que ela viu também a oportunidade da gente se conectar, porque tudo na vida, todos os relacionamentos tem que ser ganha-ganha. Só é um lado que ganha, não sustenta qualquer relacionamento, tá? Amoroso principalmente. Ai, Neto, não entra nessa área. Entro sim. E posso falar com muita maestria porque eu tive 2 relacionamentos, 2 casamentos, então dá pra gente dar uma lapidada, tá? Sobre isso. E aí, Ana, você vem com essa persistência, se não tivermos o terceiro pilar, não se sustenta, que é capacitação. Fala um pouquinho dessa tua jornada, como que você teve que se capacitar, o que você teve que buscar para hoje estar aqui à frente desse movimento que é uma super empresa. Muito bem, eu sou formada em comunicação social com habilitação em jornalismo e essa foi a minha base principal. E depois, quando eu na faculdade, eu logo fui trabalhar numa revista. Depois de trabalhar na revista, eu trabalhei nesse jornal e aí eu idealizei o projeto Portal de Notícias Araras em Pauta. Por que que eu fiz isso? Porque eu enxerguei que na cidade de Araras, com 110 mil habitantes, não existia nenhum portal de notícias, nenhum jornal que fosse 100% digital. E para mim aquilo era um cúmulo. Como, né? Uma cidade desse tamanho, desse nível, não ter um jornal que fosse 100% digital. Então eu criei essa ideia, né, com esse objetivo de trazer a notícia em primeira mão para as pessoas. Existia outros jornais impressos que tinha também o seu site, mas a notícia saía depois que saía no impresso. Então nós estávamos em 2015, a era, né, digital já estava, e Araras estava ficando para trás. Eu achava aquilo ridículo. Então, eu criei de uma forma assim, não pretensiosa de querer ser concorrente desses jornais. Perfeito. Longe de mim, não era esse meu objetivo. Meu objetivo era trabalhar. E aí, quando eu falei assim, não, eu vou criar um site, pô, eu não sei criar um site. O que é isso, né? O jornal impresso, a gente fez a faculdade de diagramação, você imprimia, era tudo aquilo. Mas a gente não aprendeu a criar site na faculdade. Então eu tive que aprender como que era esse mundo, esse mar de oportunidades que é a internet. Então eu fui conhecer o Google Analytics, eu fui conhecer como que é a linguagem da internet, como que as pessoas buscam as informações da internet. Então a capacitação foi aprender sobre o marketing digital, o que era o marketing digital. Enfim, eu tive que realmente fazer vários cursos. Eu passava horas e horas estudando e reestudando e lendo livros. E assim, a capacitação, ela é tudo, ela é fundamental em todos os aspectos. Então, se eu não tivesse me capacitado, não é só ler livros, estudar e fazer cursos. Eu assisti também muitos filmes de empreendedores, né, que me ajudaram muito. Então, tipo assim, eu buscava a educação em vários aspectos, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, mas eu tinha que me dispor, porque estudar sobre sites na internet era algo chato pra mim, porque mas eu tinha que fazer, porque eu tinha que me capacitar. Então eu fiz vários cursos no Sebrae, o Sebrae me ajudou muito, a questão de empreendedorismo. Então a minha bagagem de capacitação foi muito grande para chegar onde eu estou aqui. Então eu tenho um conteúdo muito rico porque eu fui atrás, porque eu estudei. A capacitação se eu não tivesse feito toda essa trajetória de estudo, eu não conseguiria construir algo. E isso é muito interessante, pessoal. Por quê? Porque muitas vezes a gente já se coloca numa condição de que eu já sei. E aí, só que isso limita. Então quando você entende, porque eu faço, até a pandemia eu fazia 4, 5 formações por ano, formações, não cursos, tá? Eu tenho inúmeras formações para estar aqui hoje falando com vocês. Só que isso tem um desprendimento financeiro, isso tem um desprendimento de tempo, abdicar família, porque o financeiro, gente, é mais barato. Para quando você realmente quer ir para um próximo nível, você precisa se dedicar. Eu poderia estar fazendo qualquer coisa agora, poderia estar com meu filho, poderia estar tomando sorvete. Eu tô aqui. Aqui eu também estou me conectando. Eu não estou só passando informações para vocês, eu também estou aprendendo. E essa troca é muito rica. Agora, quando que a gente realmente coloca o holofote nisso? Quando a gente tem uma clareza de que aquilo faz sentido para mim. Senão outras coisas vão me tirar o foco.
Você quer saber o que faz sentido para você? Uma livraria, apesar que hoje em dia já não se entra mais numa livraria, né? Mas quais são os títulos de livros que te chamam a atenção? O que te move? Sabe quando você entra? Quando a Ana fala sobre filmes, pessoal, eu tenho um grupo de Mastermind que a gente se reúne toda semana online, onde todo sábado eles têm que assistir um filme direcionado. Por quê? Porque o filme faz com que a gente expanda a nossa consciência. Quantos cases, quantas coisas aconteceram lá que dá pra gente extrair. Eu não preciso viver aquilo, eu posso extrair. Para vocês terem ideia, não sei se vocês sabem, mas o Burger King não faz pesquisa de mercado. O Mac faz. Então o Mac vai lá e monta a unidade. O que o Burger King faz? Ao lado, entende? Então assim, o que vocês realmente estão capacitados para entregar hoje com excelência? Porque qualidade hoje, pessoal, é obrigação. Porque nós estamos num mundo tão, ainda mais depois da pandemia, o comprometimento das pessoas diminuíram absurdamente. Então você fala assim, nossa, aquela empresa entrega qualidade, surpreso. Não, qualidade é obrigação. E a qualidade vem de uma capacitação. Hoje as equipes não são treinadas. A capacitação é isso. A Disney ela passa 1/3 do ano treinando a equipe. Por quê? Para buscar uma excelência. E aí nós não. Abdicar 2 horas do sábado. Para. Gente em imersão, sexta-feira, às 5 horas da tarde, só sai no domingo, meia-noite. Por quê? Porque nós queremos estar claro pra gente. E a gente nunca... O conhecimento nunca é demais e a gente nunca sabe tudo, né? Então eu sempre pensei isso. Eu não sou dona da razão, eu não sou dona da verdade e eu preciso aprender. E eu tenho essa sede de aprendizado, sabe? Então assim, eu tenho prazer de conversar com pessoas que viveram mais do que eu, eles passaram por estradas que eu vou passar. Sim. E eu posso evitar muitas pedras Isso. que eles tropeçaram. Né? Então, assim, o conhecimento é isso. São pessoas que já viveram algo que você ainda não viveu. Perfeito. Então, eu acho que a capacitação ela é realmente assim, fundamental em todos os aspectos. E eu gosto de usar um exemplo. Você sabe jogar xadrez? Eu gosto muito de usar esse exemplo. Eu gosto de xadrez, mas eu não sei as estratégias né, certas. Perfeito. Quando eu vou falar do empreendedorismo, eu falo do jogo de xadrez. Quem está me assistindo de novo vai escutar novamente essa história. Mas o que acontece? Ana sabe jogar. Ela sabe que o bispo anda em diagonal, ela sabe que o cavalo anda em L, ela sabe jogar. Vai jogar contra o Neto. O Neto já disputou campeonatos de xadrez. Quem vocês acham que vai ganhar? Quem que você acha que vai ganhar? Provavelmente, tá? Mas provavelmente o Neto. E aí, é isso no nosso mundo dos negócios. Não sei jogar o jogo. As pessoas falam que bolsa de valores é horrível. Você conhece? Você já jogou? Né? Você já jogou esse jogo? Você já entrou nesse território? Nesse território? Então assim, nós precisamos entender a importância da capacitação, gente. Para eu estar aqui, eu não caí de gaiato, eu não sentei nessa cadeira assim, vamos bater um papo. Não, eu estudo isso constantemente, diariamente. Como hoje entendermos qual é o próximo passo que você precisa dar para ir para um próximo nível. Porque o Einstein já dizia há anos, é o cúmulo da loucura eu ter o mesmo comportamento esperando outros resultados. Eu sempre penso isso, né? Quando eu tô numa trajetória e algo não dá certo, eu falo assim, Manuela, peraí, né? Você tem que mudar a sua estratégia. Você tá fazendo sempre a mesma coisa, não tá dando certo, então vamos mudar? Perfeito. Né? Então a gente tem que ter essa atitude, pensar isso. nessa forma de E aí eu pego os pilares anteriores, ela acabou de falar, Manuel acabou de falar. Pego a atitude, pego a persistência, me capacito. E aí eu entro no 4º pilar, network. Eu não vou lembrar o sobrenome da Ana. Você fala? Wesley. Eu só estou aqui sentado nessa cadeira por causa dela. Entendem? A importância do network. Jamais mesmo ia demorar anos-luz para eu ter essa oportunidade de sentar aqui. Eu preciso agradecê-la. Gratidão é algo absurdo. A gente fica rodando no Instagram, fulano, viajando de novo, trocou de carro, roubando. Não, gente, vamos começar a olhar e emanar gratidão. Porque eu acredito muito em frequência, vocês acreditando ou não, existe a lei da gravidade. Vocês acreditando ou não, existe essa lei. Quando você começa a agradecer o que você está fazendo hoje, você tem condições de receber. Isso não tem a ver com religião, nada, gente. Isso tem a ver com física quântica. Então, eu estar aqui, por quê?
Porque eu me conectei com Ana. E aí, Ana fez com que eu entrasse num convite no BNI. E aí eu tive a oportunidade de conhecê-la. E é por isso que eu tô aqui. Então a importância do network. E se eu puder dar uma tarefa para eles, eu gostaria que vocês colocassem no papel quem são. Existe um estudo americano que fala que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive. E eu acredito demais nisso. Eu também. Demais. Eu gostaria que vocês colocassem no papel 5 pessoas que vocês precisam começar a conviver para elevar o seu negócio para um próximo nível. Neto, não tenho meu negócio ainda. Tá, o que você quer montar? Você vai começar a andar com essas pessoas que já têm esse negócio que você queira. Mas Neto, como que eu vou conseguir andar com pessoas... Entendam. No meu começo de carreira, eu andava com o Anthony Robbins. Anthony Robbins é o coach dos coaches americano. Ele nem sabe quem eu sou. Eu andava com ele. Não estou falando que ele tem que andar comigo. Eu ando com o Flávio Augusto. O Flávio Augusto nem sabe quem eu sou. Eu ando com ele diariamente. Então, eu começo a me conectar. Porque se eu preciso subir de nível, eu preciso andar com pessoas que já estão no nível que eu quero chegar. E isso começa a expandir. Então, aqui já vai existir muitas trocas. Já tem projetos que ela tem, que faz sentido para mim. Então, vocês vão ver o negócio acontecer. Aí vão falar assim, ela teve sorte, né? Faz sentido pra você? O network, pra mim, ele faz todo sentido, né? Porque o meu primeiro cliente, quando eu vendi o meu produto pra ele, eu pedi pra ele uma indicação. Indica algum amigo pra mim. E ele me indicou o BNI. O BNI é um grupo de network de referência qualificada, é um grupo profissional onde os empresários se reúnem para poder se referenciar. Não entre si, mas nas suas redes de relacionamento. Para mim fez todo sentido, né? Então, voltando, o BNI está nos conectando novamente, né? Então, o network, ele é extremamente fundamental para você que é empreendedor. E o nosso grupo, Café Empreendedor com Elas, também surgiu dessa necessidade, né? Por que eu criei o grupo Café Empreendedor com Elas, né? Eu criei junto com a Ana Roesley. Que foi a que eu tô aqui em virtude dela também. Olha a importância disso, pessoal. E é muito poderoso tudo isso. Muito. Nós criamos porque a gente começou a olhar e falou assim, nossa, os homens fazem negócio assim, de uma forma assim tão natural, eles falam sobre dinheiro, falam sobre negócio natural. Por que nós mulheres não podemos fazer isso também? Então a gente entendeu que a gente precisava levar essa transformação para as mulheres, para que elas pudessem aprender a fazer network e a fazer negócio assim como os homens. Porque a mulher, ela tem uma força incrível que ela não sabe disso. Perfeito. E quando ela descobre que ela consegue, que ela pode, que ela é capaz de fazer algo, assim como o homem também, ela voa longe, né? Então, assim, o network, ele é a raiz, ele é o combustão de todo o empreendedorismo. Pra mim, na minha opinião. E você falou uma palavrinha muito importante, transformação. Eu gosto muito dessa palavra, tanto é que semana que vem eu tô junto com a Carol Marques falando sobre transformação em Cordeirópolis, onde a gente vai ter um workshop de 2 dias. Porque o que acontece? As pessoas, elas querem mudar. Só que o mudar não é fácil, não é simples. Não. Eu sempre falo que a mudança, ela causa dor, desconforto. E as pessoas não Toda querem... mudança gera um desconforto. E as pessoas não querem passar por isso, né? Então, se você é empreendedor, você tem que passar por dor. Agora, o que acontece? Essa mudança, ela faz com que você chegue num outro pilar, que é a transformação, para depois chegar no transbordo. O que é isso, Neto? Então, eu tenho uma situação de mudança, para eu conseguir chegar nessa transformação. A mudança, se ela não for consolidada, o padrão volta. Então eu faço, por que a maioria das pessoas engorda, emagrece? Porque a maioria das pessoas ganham na loteria ou no Big Brother, depois de 2, 3 anos voltam no mesmo padrão financeiro? Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com comportamento. Então, quando eu entendo que essa mudança é importante para eu estar numa transformação, eu consigo transbordar. O que é transbordar? Quando eu consigo aplicar aquela minha mudança na vida de outras pessoas. A Ana falou lá no começo sobre propósito de vida. Então, quando ela consegue entender o impacto que isso vai causar na vida de uma outra pessoa, porque eu não acredito em propósito de vida sem ter contribuição. Eu não acredito. Existem outros autores que falam, mas para mim,
Propósito de vida é sinônimo de contribuição. Estar aqui contribuindo com o Ana, contribuindo com vocês, eu estou conectado no meu propósito. Estar recebendo informações da Ana, ter essa conexão com vocês no dia 27, que vocês vão estar comigo, tenho certeza, é propósito de vida. Então isso faz com que eu transborde. Esse é o transbordar. Sabe aquelas fontes romanas onde a água vem lá de cima e não falta, não acaba? Sim. Porque ela volta, volta. É esse ecossistema. Então hoje, olhar para o network, que pessoal, entenda uma coisa, isso é muito sério. Ninguém compra de quem não conhece, gosta e confia. E aí se eu não entendo essa triangulação, eu não entendo a importância do network. Gostaria que vocês refletissem muito. Hoje com quem vocês... Porque aí é diferente, Ana. Aí é diferente daquilo que eu falei atrás das 5 pessoas com quem a gente andar. Aí não tem a ver com o Anthony Robbins. Aí tem a ver com o network. Aí eu preciso ter a troca, tá? Uma coisa é eu extrair informação para ir para um próximo nível. Outra coisa é eu me relacionar. Vida é relacionamento. Vida é relacionamento. A gente se relaciona com a gente mesmo, a gente se relaciona com o nosso peso corporal, com o dinheiro, com o pai, com mãe, com filhos, com esposa, marido. Vida é relacionamento. Então o network nada mais é do que um relacionamento onde a gente existe possibilidades de ganha-ganha. Se eu não tivesse aqui hoje, eu não sabia dos futuros projetos que ela tem para Araras em Pauta. E se eu não soubesse desses futuros projetos, eu não ia conectar algumas pessoas que eu vou conectar com ela, entendem? Então, essa força do network, por isso que ela usou, é um dos pilares mais fortes. E porque todos têm a sua importância, mas é algo que vai colocar o seu trem no trilho. É o que vai colocar mais lenha aí na locomotiva para ele acelerar. E aí, a gente vai para o último pilar. Infelizmente, né? Que eu ficaria aqui horas e horas e horas. O último pilar tem a ver com visão. As pessoas, elas têm clareza muitas vezes, Ana, do que elas não querem. Eu não quero mais andar de ônibus. Tá, você quer andar a pé ou você quer andar de carro? O comportamento que você vai ter que ter é diferente para um ou outro. Então hoje, entender qual a sua visão. Para mim está muito claro, gente. Para mim está muito claro aonde eu vou chegar em dezembro de 2023. Muito claro. E isso faz com que eu pegue meu carro lá de Piracicaba e venha aqui hoje. Visão, essa clareza. Tanto é que eu tenho uma ferramenta que eu desenvolvi junto com o Guilherme Beraldi. Eu tenho um programa chamado Produtivação. Por quê? Porque você joga no Google, tem inúmeras ferramentas de produtividade. Mas você decodificar aquelas ferramentas e fazer com que elas apliquem e você obtenha resultado é outra coisa. Então eu tenho esse programa junto com o Guilherme Beraldi, meu irmão de jornada, onde a gente criou o ciclo da clareza. Que bacana. Muito interessante. E o primeiro pilar do ciclo da clareza é o foco. Quando você tem essa visão clara, porque a maioria das pessoas procrastinam por elas não saberem, claro que tem casos e casos, tá? Mas no modo geral, a procrastinação vem por uma incerteza de onde eu vou. Não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda. Se eu pego a Dutra, por exemplo, para vir para Araras, eu não ia chegar nunca. Então ter essa clareza da sua visão, e aí nós vamos perguntar para a nossa queridíssima entrevistada de hoje, se ela tinha clareza há 8 anos atrás, ela queria dar Araras em Pauta. Bom, quando eu comecei o projeto, eu comecei com um objetivo, com uma visão. Era apenas, os 3 primeiros anos, eu queria apenas continuar escrevendo, porque o meu objetivo era ser uma jornalista em qualquer jornal daqui da cidade de Araras. Então eu queria ter essa experiência no jornal, continuar assim com Araras em Pauta, mas ter essa experiência de trabalho mesmo, vivenciar, né? Essa realidade. Vivenciar o que era uma rotina, o que era uma redação, o que era ter um chefe. E esse era o meu objetivo. Então o meu objetivo era claro, era trabalhar em qualquer, fosse aqui em Araras, fosse em Leme, fosse em Limeira, em Rio Claro, era em qualquer lugar. As coisas não iam, não dava certo, e aí eu mandava currículo e a pessoa falava assim, se você tivesse vindo ontem, você ia conseguir um emprego. Nossa, há 15 dias atrás eu contratei uma pessoa. Eu falava, cara, o que tá acontecendo, né? Por que eu tô tão empacada? E aí, com 3 anos, então, de Araras em Pauta, eu falei assim, bom, essa foi a minha troca de chave. Ou eu faço isso pro resto da minha vida e faço isso de uma forma profissional, com excelência, ou eu troco de profissão. Ou eu abandono tudo, porque assim, tá no começo, e aí eu tomei a decisão.
vou abrir o escritório, porque eu tava vendo que eu não estava conseguindo, eu nadava, né, parecia que não chegava. E aí, como vocês puderam perceber, muitas informações sem desse olhar, desse pilar. Vocês sabem a diferença de um objetivo para um sonho? Sabe a diferença de um objetivo para um sonho? Talvez. A diferença é data, só isso. Um sonho tá lá. Eu sonho fazer uma viagem pro Coliseu. No dia 20 de dezembro de 2024 eu estarei no Coliseu. É o mesmo fato, só que com data. Por que eu tô falando isso? Quando a gente coloca data na nossa visão, ela fica muito mais poderosa. Mas muitas vezes a gente não quer assumir o compromisso. É verdade. Por quê? Porque se eu assumir um compromisso, e pessoal, assuma um compromisso em público. Porque aí não tem como. A cobrança, a gente já se cobra, mas por nós mesmos, muitas vezes a gente procrastina. Se eu combinar com a Ana que amanhã, 4h30 da manhã, nós vamos correr, mesmo com sono, eu vou estar no local combinado para nós correr. Agora, se eu estiver sozinho, eu vou ter que fazer muito mais força, não que eu não vá, eu vou ter que fazer muito mais força para chegar nesse local. Por que eu tô falando tudo isso? Pra gente fechar a visão. Quando foram entrevistar o Roy Disney, que é o irmão do Walt Disney, falaram assim, nossa, que pena, né? Seu irmão não tá aqui quando a gente já tinha falecido, pra ver esse castelo maravilhoso. Ele falou, engano seu. Ele já viu esse castelo, ele já tinha visto esse castelo muito antes do que nós dois juntos. Então hoje, qual é a visão que você tem num futuro próximo? Faça com que você realmente potencialize, que você coloque catalisadores do seu avião decolar. Essa é uma visão forte. E eu tenho certeza que Ana hoje tem essa visão forte do que ela quer para dezembro de 2023. Do Araras em Pauta. O que ela vai fazer? Ela vai ver a visão, tá? Ela vai ver com quais pessoas ela vai ter que se conectar para ela fazer com que isso aconteça. Ela vai ver quais vão ter que ser as capacitações que ela vai ter que fazer para ela chegar nesse nível. Ela vai ter que enxergar quanto persistência e quanto abdicação ela atinge isso. E muita atitude. Porque a nossa vida, ela não é instável. O coraçãozinho já marca lá no eletrocardiograma. Mas ela não pode ser montanha-russa, como muitos empresários vivem. Por que eles vivem isso? Falta um pouquinho de planejamento. Eu posso falar isso porque eu trabalho dentro das empresas levando isso. Então quando a gente entende aonde nós estamos potencializando esses pilares e quais pilares eu preciso potencializar ainda mais, aí vem a constância. Porque muitas vezes, Ana, a gente não precisa de motivação, a gente precisa de disciplina para fazer com que aquilo atinja. Eu estou numa fase muito forte de constância. Constância. Eu tenho que fazer um evento por semana, eu tenho que fazer um movimento por semana forte, eu tenho que estar num podcast por semana. Ano passado eu estava em Cordeirópolis. Por quê? Porque são essas constâncias que vão fazer com que eu atinja o meu objetivo de 2023. Então não perca a oportunidade de estar dia 27 com a gente, essa roda de mulheres. Se você é mulher e se você é homem, fala pra sua esposa, fala pra sua namorada, porque não tem coisa melhor, a gente tava falando no bastidor aqui, não tem coisa melhor do que o casal se performar junto. Relacionamento tem a ver com parceria, e parceria tem a ver com subir de nível. Então eu gostaria de fechar falando isso. Construa uma visão que te dê motivação. O que é motivação, Neto? Um motivo para você entrar em ação. Não que seja tão distante. Vou falar para vocês que vocês precisam emagrecer 10 quilos, e eu posso falar isso porque a minha primeira formação é educação física. Nossa, 10 quilos é muito distante, não é ecológico. Aí se eu falar para vocês que vão ser 2 quilos por mês, em 5 meses, 10 quilos. E esses 2 quilos por mês são 500 gramas por semana. E essas 500 gramas por semana são 100 gramas por dia. Fica muito mais palpável. Então construa uma visão que faça com que isso dê entusiasmo, brilho nos olhos, vontade de realmente fazer acontecer. E aí a gente começa a se conectar com o nosso propósito. E aí a gente começa a se conectar com a contribuição. Sendo assim, eu agradeço imensamente a oportunidade de você ter aberto a sua casa para conhecer um pouquinho do Neto. Eu estou super à disposição para novos convites, com novas temáticas, porque eu acredito muito na melhoria contínua. Não é o que a gente faz às vezes. O que a gente faz todos os dias nos coloca numa outra condição. Então hoje, o que você está fazendo todos os dias para ser congruente com o seu objetivo? Tem uma frase que eu uso como filosofia de vida, uma frase minha. Movimentos geram resultados. A questão é, esses movimentos estão congruentes com o resultado que você quer? Visão tem a ver com resultado. Então eu pego o resultado, compilo para uma aplicabilidade. Muito bem. Gente, que fantástico, né? Foi muito bom aprender sobre esses 5 pilares. Espero que tenha feito todo sentido na sua vida, porque fez na minha. E eu espero você na nossa próxima entrevista. Curte, compartilha, comente, envie esse vídeo para alguém que você sabe que realmente vai transformar a vida dela. Nós esperamos você no nosso próximo programa. Obrigado. Invista em você.